Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito de saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é o xerife Chocos. E eu já matei homens, mulheres, crianças e tudo aquilo que anda e rasteja por essas terras. Bom, senhoras e senhores, boa noite a todos. Aqui é Ross McCoy, o bisavô do Wilhelm McCoy. E aqui, meu amigo, quem passou a malha de ferro fui eu. Ele era um ferreiro, velho. Saudações, Nação Garou. Nessa noite, eu sou o Carnificina Eagle. Que bosta! Isso é uma banda de heavy metal, cara? Heavy metal faroeste, bota fé. Fuego en la mente y el corazón de ustedes, señores. Mi nombre es Paco y yo soy en Tierra de los Muertos. Y esta ciudad es pequeña demás para nosotros. Caralho. Porra! Gastou todo o espanhol do Yo no lo conoço, senhor. Você viu no Pica-Pau. Pois é, faltou essa frase. Yo não conosco, senhor. Senhoras e senhores, hoje estamos aqui com essa matilha atemporal, talvez, para falar um pouco aí do cenário de Wild West, de Lobisomem o Apocalipse. Quando a White Wolf resolveu que ela faria cenários históricos, fez então o Wild West para Lobisomem com alguns poucos suplementos. Mas desses poucos suplementos, acaba que é um pacote bem fechado, a história ficou bem fechadinha, com metaplot e tudo. Então hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso daí. Chocos, antes da gente começar a nossa conversa, cara, eu queria falar que eu tenho uns parentes que trabalham ali na estação de telégrafo, sabe? E um deles, ele tem andado um pouco com os Cavaleiros do Ferro e acabou aprendendo com eles a ouvir os sussurros das aranhas nos cabos do telégrafo, sabe? E aí ele falou que ia chegar umas mensagens pra nós aqui em código Morse e vamos tentar decifrar elas aqui agora, né? Uai, vamos ver o que dá aí, então. A primeira é do Rodrigo Ribeiro. Acendam seus cachimbos e esvaziem suas canecas. A assembleia terá início. Salve, galera! Acho que não vou elogiar vocês hoje não, senão o ego de vocês vai acabar estourando. Que nada. Parabéns pelo excelente trabalho e carinho para com os ouvintes e blogueiros. Valeu, Rodrigo. Pô, minha caneca já tá vazia. Vou até encher mais uma aqui, pra eu poder esvaziar ela de novo. Mas enfim, cara, pode elogiar sim, cara. O ego nosso já é inchado mesmo e tal, principalmente do Chocos, esse senhor das sombras salafrário aqui. Então, não tem problema não. A gente já tá acostumado. O que é um absurdo, mas tudo bem. Vamos lá. Vou deixar passar essa daí. Bom, ele diz aqui, Chocos: estou jogando numa mesa estranha e em 3 sessões já me surgiram muitas dúvidas. O narrador dividiu o grupo em 2 matilhas, os jogadores antigos dele, porém com personagens novos, e os novatos. Eu estou no grupo dos novatos, e na minha matilha tem um NPC que por sinal é o Galiardi do grupo. A outra é composta inteiramente por jogadores. Nós temos todas as nossas ações relatadas aos anciões pelo NPC. Já a outra matilha não. E numa investida contra um grupo de Fomor e dançarinos, eles mentiram no resultado. Eles mataram um Fomor e afugentaram o restante, mas disseram que mataram todos. A primeira dúvida é essa: o ancião entrega renome assim a esmo e não pede comprovações de suas ações? A segunda dúvida dele: um ancião de outra raça metamórfica pode fazer parte do conselho de anciões de um cairn, onde os subalternos são somente Garou? Nesse cairn há um Gural, que ele não sabe como escreve, ele escreveu aqui e tá errado, Rodrigo. Gural se escreve G-U-R-A-H-L, não Gruhal. Mas enfim, é um detalhe menor, não tem problema nenhum não. E a terceira dúvida dele é: as 2 matilhas rasgaram o véu. A minha porque o Lupino entrou em Frenes e subiu para Crinos. Era uma área afastada do centro, mas houve testemunhas. E o nosso Lupino acabou afugentando-os. Uma força invisível, chamada Mestre, nos impediu de alcançá-los. Tá aí, né? Provavelmente eles vão voltar com alguma coisa pra vocês acertarem as contas aí. Porque se o mestre fala que você não conseguiu alcançar, é porque normalmente é um vilão recorrente.
Então acho que ele vai voltar, pode ficar Ele tranquilo. vai usar daqui a pouco. E a outra matilha entrou na Umbra pelo espelho de um banheiro de um shopping, mas tinha um bêbado lá. Como essas matilhas deveriam ser punidas? Como os anciões ficam sabendo de pequenas transgressões, o que não é o caso aqui. Eu já desisti da mesa, mas quero essas informações, por favor. Valeu aí, Rodrigo, pela sua mensagem, pelas dúvidas. Vamos lá, vamos tentar responder isso aí, Chocos. Quanto à primeira, cara, a questão, né, da distribuição de renome, eu não tenho tanta certeza assim, mas eu acho que os anciões eles podem dar esse renome, mas que também existe perda de renome, né? Para o caso do Garou não ser confiável, ou por ele rasgar o véu, ou por, né, comprometer a segurança de um cairn. Tem outras punições de renome aí que esses personagens estariam sujeitos a sofrer, né? Principalmente se eles forem descobertos depois. O que você acha disso, Chocos? Eu acho que é importante a galera entender a tabela de renome, apesar de mecanicamente ela funcionar como tabela, mas pela definição de renome, elas são as histórias que as outras pessoas contam a respeito do seu personagem. Então, se ele é um cara honrado, é porque as histórias dizem que ele é uma pessoa honrada, vamos dizer assim. Então, acho que a princípio, uma vez que os anciões eles não pedem, sei lá, a cabeça dos dançarinos da espiral negra ou qualquer coisa do tipo, é possível que você dê sim uma floreada na sua história e que as pessoas acreditem nela. Claro que se você tiver a fama de um mentiroso, por exemplo, né, então as pessoas normalmente vão duvidar das suas histórias. Agora, sempre existem os espíritos, né, que eles podem contar aos Garou. Em especial contar aos anciões o que foi que realmente aconteceu. Mas é aquela coisa, né? O ancião do jogo, no caso, ele teria um motivo para recorrer até os espíritos, né? Porque, do contrário, eu acho que ele acreditaria, né? Um Philodox que se tem um Philodox falando ali, eu acho que ele acreditaria de bom grado na história. E aí, é claro, depois que o restante... Se ele fugiu, depois que o restante aparecer, porra, então vocês mataram porra nenhuma. Então agora vocês vão perder muito mais renome do que vocês ganharam. Mas eu acho que a princípio, eu acho que passa, né? Tipo assim, pô, aí nós fomos e matamos todos eles. Agora, eu vejo um probleminha nisso daí, essa coisa de que você tem um NPC no grupo. E esse NPC, ele é ainda a pessoa quem relata as ações. Então, não sei... Eu acho que o narrador ele faria uma escolha melhor em tirar esse Galliard dessa matilha e que outra pessoa, mesmo um outro augúrio, assumisse essa função. Eu concordo também. Acho que deixar tudo na mão do NPC, além de perder um pouco da graça do jogo, sei lá, não faz muito o meu estilo de jogo também, não. E se essas duas matilhas, né, essas dos novatos e dos jogadores mais antigos, pelo visto parece existir algum tipo de rixa. Então, se vocês sabem que os outros estão mentindo, porra, dá pra trabalhar isso daí, galera, olha lá, né? Você não precisa do Senhor da Sombra, você não precisa ser um Senhor da Sombra pra agir como um, não. Ó o cara aí já lançando a galera no mundo da chantagem, cara. Uai, porra, o cara tá lá de filha da putagem contando mentira, porra, você vai ficar aceitando. Não, isso aí eu concordo também. E quanto à dúvida, a segunda dúvida dele, cara, essa eu confesso que eu não li nada a respeito disso. Conheço pouco, assim, das raças metamórficas, não sei questão de pertencer ao Conselho de Anciões de um cairn. Não sei se os Garou veriam isso com bons olhos, não. Tá, os jogadores eles vão balançar seus livros e gritar sobre a regra de ouro e regra de ouro. Cada um faz o que quiser na sua mesa. Mas eu acho que se a galera tá escutando o cast é porque eles querem algumas opiniões a esse respeito, né? Então, o cara de uma raça metamórfica não faria parte de um conselho de anciões. A não ser que se a gente tá falando dos Rengei Yokai ou ainda do conselho que tem um nome esquisito lá na Austrália ou na África. Fora isso, né, se não for uma coisa muito específica, não, eles não fazem parte de um conselho de anciões. Eles podem, talvez, ter acesso permitido ao cairn, numa seita muito paz e amor. Mas fora isso não seria bem visto de forma nenhuma, né? Ainda mais com um Gural dando ordem sobre qualquer coisa. Só se tudo bem. Aí se você tá falando que esse Gural, ele é um aliado, um ancestral da seita, do Zuktena, que tá lá, pô, aí nós estamos trabalhando com um contexto. Mas, a não ser em situações
dessa magnitude, isso não seria aceito pelas outras tribos. Pelas outras tribos, pelos Garou de maneira geral. Também acho que seria mais ou menos por aí. E a questão da terceira dúvida, né? Aí eu acho que a gente até falou um pouco sobre esse tipo de punição aí quando a gente respondeu a primeira, né, cara? Quando descobrirem, sai de baixo que o negócio vai ser feio. E tem a parte também da litania, né, que a gente discutiu isso há uns casts atrás aí. Acaba que o véu ele fica sempre protegido, mas ele é extremamente importante. Então, as matilhas vão ser punidas por perda de renome, com certeza. Você pode existir algum ritual. Depende muito do que foi que aconteceu exatamente. O cara só transformou em crinos, ele transformou em crinos e sei lá, matou pessoas e tal. O que é que exatamente aconteceu, né? Mas na parte do bêbado, por exemplo, o véu tá meio tranquilo. Ele foi rasgado, mas ele... Pô, ninguém vai acreditar num bêbado, sei lá, bêbado da rodoviária. Onde é que é? Bêbado do shopping, enfim. Pô, o cara tava bêbado no shopping, mas beleza. Tá, tudo bem. O cara tem uma grande quantidade de gnose de rodoviária, né, cara? Né? Então tá joia. Valeu aí, Rodrigo Ribeiro. A próxima mensagem, Dentinho, da galera aí do Telégrafo aí é do Quindim. Ele diz: bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Quindim e sou o presa de prata mais louro que já existiu. Que merda é essa? Presa de prata mais louro, é uma Carla Pérez agora. Jogo Storyteller desde adolescente e é de longe meu sistema favorito. Gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo trabalho, tanto com os livros quanto com o podcast. A trilha sonora é impecável. Valeu aí, Quindim, o loiro. Que merda. Preço de prata é tudo doido mesmo, né? Com relação ao pacto entre o Garou e o espírito para que este habite um fetiche, acredito que possamos dizer que os espíritos que têm tendência a certas ações o farão de bom grado, uma vez que eles estão presos à sua definição. É natural para um espírito da guerra a ideia de ferir, por exemplo, pois isso é parte intrínseca dele. Dessa forma, sempre encarei que um espírito desse tipo teria uma inclinação em ajudar Garou que precisem de sua ajuda em uma espada, por exemplo. Afinal de contas, ele não estaria fazendo nada diferente do que ele existe para fazer. Já explorando a relação entre o Garou e o espírito, isso vai depender profundamente da tribo e do augúrio do Garou em questão. Para um Galearde andarilho do asfalto, pouco importa como o cartão de crédito fetiche dele funciona, e se o espírito dele está descontente ou não. Já para um Uctena Teurge, talvez a condição do espírito que habita o seu apito seja até mais importante que questões de relacionamento entre sua matilha. A minha ideia de fetiche não seria bem um fetiche, mas sim um amuleto da tribo mais nobre dentre as tribos, dos filhos do Falcão. Eu penso em uma pena de ave de rapina que, quando ativada e colocada no local de descanso do Garou, faz com que, em seus sonhos, ele receba uma visita de um dos servos do Grande Falcão, que carrega o Garou em suas garras e, por meio de visões, o auxilia em alguma decisão importante que ele deva tomar. Alguns teurges dos presas de prata comentam, entretanto, que o uso demasiado deste amuleto pode agravar o quadro de instabilidade emocional do usuário. O que eu não entendi porque ele colocou entre aspas. Fica aí a minha contribuição e um imenso abraço a todos. Valeu aí, Quindim. Cara, eu gostei da sua ideia de amuleto, cara. Eu achei ela interessante. Uma coisa simples, né? E extremamente interpretativa. E bem legal. que acaba contribuindo bastante com pro jogo, né? Dá ferramentas bem interessantes aí pro narrador conseguir trabalhar. O e-mail do Quindim aí foi mais a respeito do Garocast de fetiches, mas tá aí. A gente acabou discutindo um pouco esse respeito, né, da natureza do espírito, tanto que vai influenciar o objeto e o poder que ele vai fornecer o objeto, mas ainda assim um teurge hábil certamente não teria muito problema para convencer um espírito a fazer ou a entrar no objeto que ele deseja. E também, aí eu acho que aquela coisa assim, que o andarilho do asfalto ele pouco se importa como que o fetiche dele funciona, aí eu acho que isso vai depender talvez mais do augúrio do que da tribo. Eu acho que sim, um teurge andarilho do asfalto ele se preocuparia bastante com o seu fetiche, né? Enquanto um Aron ele, sei lá, ele sabe que ele tem que honrar a arma dele e isso é só. Depende também do tipo do espírito, né, cara? Da ninhada, daquele espírito, de onde ele vem. Eu acho que também isso influencia um pouco.
E o nível do espírito, do fetiche, na verdade. O nível do fetiche também, né, pô? Porque, tá, foda-se, é aquilo que a gente tá falando. Um sino de chuva vai ser um sino de chuva e foda-se. Você não precisa dar grande importância pra esse negócio, né? Ah, minha nossa senhora, meu sino de chuva, eu tenho que fazer. Pô, só faz chover essa merda. Então... Mas é isso aí, valeu aí, Quindinho, a mensagem. E, porra, o mais louro dos preços de prata não, né? Pelo amor de Deus. Pois é, o cara é o mais louro da mais nobre dentre as tribos. Sei não, viu, velho? Já teve um cara que eu já vi, assim, em uma série que falava um negócio assim, e ele morreu com ouro sendo derretido na cabeça dele. Então fica esperto aí, cara. Então, a nossa última mensagem aqui vem do Dé Luiz Neto. Salve, salve, garotos dessa matilha tão estimada por mim e meus companheiros de guerra. Aqui quem ouve a voz é André Neto, mão de Jesus, Filodox dos Fiana. E primeiro devo ressaltar que meu trabalho como Filodox dos Fiana é terrível, mas nasci para desempenhar esse papel. Pô, cara, então, né, pera aí que a gente vai ter que abrir uma sindicância aí, vamos ver como é que é esse trabalho aí, cara. Mas seja bem-vindo. Vai chamar os juízes do destino pro cara aí já. Não precisa não. Ele fala aqui: sou fã do trabalho de vocês desde os tempos de Orkut e participava como espectador dessas traduções que salvaram a vida de muitos jogadores que não manjam dessa língua humana chamada inglês. Lembro de quando comecei a jogar lá pelos meus 15 anos, hoje com 28, massa velho demais. E meu único contato com lobisomem era o livro do mestre, que aliás era ciumento a rodo, vide Chocos. Admiro a forma como vocês se dedicam a realizar esse trabalho sem receber nenhum incentivo financeiro, algo raro hoje em dia. Pois é, cara. Nós vamos mudar isso aí, viu? A gente gosta, nós mas vamos mudar. Se pingar dinheiro também, a gente não vai reclamar, não. Tá? Nós vamos mudar isso aí agora. Nós vamos cobrar R$2 pra todo mundo que baixar o cast. Pois é. Brincadeira. E olha só, cara, se você não manja de inglês, olha aí, ó. Tem 2 professores de inglês aqui, o Pedro também é mais um. Vamos lá, hein? Qualquer coisa, tamo aí às ordens, beleza? Mas pra aula a gente cobra. A gente não faz de coração não, beleza? Que esse aí é o nosso ganha-pão, a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Mas enfim, Chocos, ele fala aqui sobre um personagem marcante que ele teve. Vou falar aqui bem brevemente, né, pra não me alongar demais. Mas era Vogue, o anão impuro Filodox dos filhos de Gaia, que tinha baixa estatura, múltiplas personalidades e parecia um chihuahua. Que? Meu Deus! Meu Deus do ele céu. Quando não estava em Lupino, quer dizer, ele estava em Lupino e parecia um chihuahua. Mas enfim, é um personagem, né, marcante aí pra ele. Não sei se é da época massa velho ou se era um personagem sério, mas ele fala que... Você tem dúvida? Mas ele falou que interpretou ele muito bem, até depois da morte e tudo. Inclusive ganhou outros pontos pra criação de outro personagem. Bem legal, assim, o Vogue, o anão impuro Filodox dos filhos de Gaia. Mas voltando à mensagem dele, desde o lançamento do Garocast vem acompanhando mês a mês cada lançamento. Mas tive de parar no cast de número 8, devido ao tempo que se tornou curto entre aperfeiçoar a litania, estudar direito e não sou o típico jogador advogado chato, ainda bem. Cuidar da seita, trabalhar e dar atenção à minha matilha, que é a família dele. Ontem ouvi os casts restantes e bateu um desespero quando ouvi que o último dia do mês de abril seria o limite para envio dos personagens. Afinal, esperava a notícia há tempos. Então, como um erro de súplica, peço que me deem pelo menos a oportunidade de que o prólogo do meu personagem seja lido, e caso for digno, tenha a oportunidade de participar desse evento que marcará o mundo das trevas sul-americano. Se tivesse tempo, criaria muito mais personagens, pois obviamente borbulha, mas confiei a cereja do meu bolo de ideias. Segue em anexo a planilha e o prólogo de Sombra de Dor, Lupino Filodox dos Garras Vermelhas. Muito obrigado, o Dé Luiz Neto, valeu pela sua mensagem. Cara, fique tranquilo, nós lemos o seu prelúdio, né? E a gente já divulgou a lista de quem vai participar das nossas sessões, né? Valeu aí pela participação, que bom que você conseguiu voltar, né? Voltar a nos ouvir aí. Inclusive, estudar a litania aí foi o tema do último cast, né, Chocos? Que eu não pude participar por motivos de Weaver maior, né? Acredito que ajudou muita gente aí. Mas... Beleza.
Estão falando por aí que você se ausentou foi porque você tava quebrando a litania. Mas, enfim, só tô falando que chegou por aqui. Assim como você já falou, Dentinho, a galera já viu aí a lista das pessoas que vão jogar com a gente, tá? Cada uma delas vai receber aí, vocês vão receber uma resposta por e-mail com quem vocês vão jogar, quem vão ser os outros membros da mesa e também quando é que isso vai começar. É claro, né? Todos os jogadores eles vão ser questionados quando é que esse jogo pode acontecer e tal tudo. Então, vocês vão receber essas informações aí, mas a partir de agora, as informações a respeito do jogo, elas passam a ser mais privadas, tá? Então, nos próximos casts e tal tudo, a gente não vai falar, gente, o jogo vai acontecer dia tal, não. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber aí individualmente. E a outra mensagem que eu quero deixar aqui para todo mundo é com a nossa promoção da Bota Clive na Ficha. Junto com o cantinho da Manuxa, né, que certamente o pessoal aí já viu as planilhas fodas pra cacete que ela faz. Junto com ela, o Nação Garou tá com um projeto, vocês vão receber os ganhadores da promoção, cada um deles vai receber 5 fichas das tribos que estiverem lá disponíveis e também uma Clive feita pelo Epic Pena, que tá trabalhando aí, já tá lá junto com o martelo dele, já tá forjando essas Clives daí, tá certo? Para você concorrer à promoção, tudo que você tem que fazer é curtir a página do Cantinho da Manuxa, curtir a página do Nação Garou e adicionar 3 pessoas e comentar colocando 3 pessoas, 3 amigos seus lá, tá certo? Bom, eu já tenho a minha Clive, né? Agora só falta a ficha. Pois é, se eu ganhar vai ser muito safadeza, porque eu bem me interesso nas fichas, viu? Então vamos lá, abram as portas do salão e vamos começar essa discussão do Wild West. Pra gente poder começar, vamos começar situando aí então a galera no Wild West, né? Nós estamos aqui com o historiador aí do clã dos McCoy. Qual que é o período do Wild West aí, ô Pena? Bom, a corrigir aí é Ross McCoy, falou não Pena. Senta lá, cara, fica quietinho aí, porra. É o seguinte, cara, o famoso Oeste Selvagem, né, conhecido por aqui dessa forma, ou o distante Oeste, né, Far West, é do final do século XIX, início do século XX, né, no período da famosa Corrida do Ouro, né, em que se descobre algumas jazidas de ouro no extremo oeste americano e também sudoeste, né, e até então não desvendado. E a galera vai atrás, cara, vende tudo que tem nas 13 colônias, atravessa os Estados Unidos de uma ponta na outra e vai. E assim, você tem um pedaço daquela aventura, né? Os caras, putz, se eu vender tudo, eu posso achar muito mais do que tudo e retornar. E ali começa, cara, pequenas vilazinhas com subsistência básica, né? Gente que esqueceu toda a miséria que os seus avós passaram na Inglaterra e começou, cara, do zero de novo. E aí se torna coisa selvagem, porque quando você não tem recurso, ou o recurso é escasso, você não vai dividir, cara. Você vai empilhar e foda-se quem aparecer por pedir. Tá certo. Os livros, eles têm era uma coisa que faltava bastante na segunda edição. Os livros, eles têm uma timeline, né? Onde eles apresentam vários fatos da história americana e eles vão mesclando isso daí com um pouco da história Garou, a chegada dos europeus, enfim, essa coisa toda. Se alguém for procurar no livro, vocês vão ver que a timeline, ela pega mais ou menos ali assim, um pouco antes desse período aí que o Pena falou, em 1830 mais ou menos, e ele vai terminar lá em 1890, 1900 é onde então esse ciclo do Wild West, esse metaplot, ele fecha então por volta dessa data. Quando a White Wolf fez os cenários históricos, ela fez o Dark Ages, né, o Lobisomem das Trevas, que inclusive saiu aqui no Brasil, que ele é na verdade um suplemento para Vampiro das Trevas, também da segunda edição. Depois a White Wolf lançou os Dark Ages, mas aí já é assunto para um outro cast. Então, focando um pouco aqui, o que é que vocês preferem? Wild West ou Dark Ages? Qual o cenário histórico é mais interessante para vocês?
o Wild West. Quebra o molde, cara. É diferente do tradicional, sabe? Porque muitos RPGs, né, não só né, na linha Storyteller, mas a maioria dos RPGs segue aquele negócio de fantasia medieval. Então, assim, acaba que a pessoa fica muito meio cansada, sabe, do medieval. E eu acho que o Wild West você consegue explorar outras coisas que, né, você tem pouco nicho. Por isso que eu prefiro o Wild West do que o Dark Ages. Assim, por preferência, acho difícil de responder. A maioria dos jogos mais memoráveis que eu joguei foi em Idade das Trevas. Mas eu concordo plenamente com o que o Dentinho falou aí. A novidade faz o jogo ser mais interessante, né? Ele expande suas ideias, né, cara? Sim. E o cenário em si mesmo, ele tem muitas características marcantes. Eu acho que ele é bem legal. Assim, eles conseguiram colocar um toque que define aquele cenário, que diferencia ele dos outros. E combina muito bem para lobisomem. Uhum. Parece que foi o escolhido a dedo mesmo, assim, de todos os momentos históricos e regiões que podia abordar, aquele ali foi o perfeito para o cenário de Lobisomem Apocalipse. Bom, eu acho também que faz parte muito da cultura folclórica do lobisomem, né, cara? Porque, assim, você tem o folclore do lobisomem em si na Europa, muito parecido com a cultura garou que a gente conhece. Fala um pouquinho, tem as bases da cultura garou. Mas, por exemplo, falar de lobisomem, principalmente na América, são os famosos causos da roça, sabe? Tem um lobisomem, tem um cara que é estranho. E, cara, bateu em cima certinho, mas acho que eles não pensavam nem acertar essa parte. Quando eu descobri a primeira vez a informação sobre o lobisomem Wild West, eu pensei que era uma resposta em relação à era vitoriana. Eu falei, putz, vampiro era vitoriana, não falta mais ser frufru, não falta mais ser frouxo. E aí lançaram um bagulho bem pro hardcore, sabe? Hardcore Jamboree, tá ligado? E aí, velho... Pô, mas você fala isso daí do vampiro, mas, assim, porque você não gosta, mas... não, o cenário perfeito. É o cenário perfeito pra você, de novo, que joga vampiro, ele continua enchendo o saco aí. Não, mas eu só tô falando que, assim, seu rabo aí. Gostando ou não, é o cenário perfeito pra vampiro, assim como Wild West pra lobisomem, no caso. Sim. Inclusive, cara, assim, todo esse romantismo e essa nostalgia e tal, essa delicadeza do vampiro, não caberia na verdadeira Idade Média. Caberia com uma luva no Renascimento. Tá? Encarar vampiro na Idade Média faz sentido no conceito da fome, no conceito de beber sangue, de tragar o vitais. Mas o Vampiro da das Trevas, ele é bem assim, como você falou. Ok. Assim, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Deixa eu só fazer um comentário. Ô, Pena, caso da roça, velho, é lambizame, cara. Lambizame. Ô, lambizame. Ô, Chocos, põe essa porra no final aí, velho. O caso do lambizame. É verdade, hein? Parte do Vampiro, o Victorian Age aí, só pra situar, foi um livro que saiu depois. Ele já é um livro da terceira edição já. Ele passa a ser um cenário histórico da terceira edição. O Wild West, né, ele foi lançado o Lobisomem Wild West, o Mago Cruzado dos Feiticeiros, que é ali na Renascença, e Vampiro e das Trevas. A respeito da minha preferência, cara, eu sou muito vidrado com o metaplot, né? O Pedro vive falando que eu sou fanboy da White Wolf, o que é verdade. Mas, e aí... O que eu achei é que, tipo, o Lobisomem das Trevas, ele não tem um metaplot. Depois a White Wolf até consertou isso na edição revisada do Dark Ages, né? Existe um metaplot de lobisomem, mas como só foi lançado um livro, esse metaplot ele é menos explorado. E no Wild West é um negócio mais fechado mesmo. Então você tem mais histórias sobre o que aconteceu naquele momento e tal, tudo. Então eu prefiro o Wild West exatamente por causa nesse sentido. Falando um pouco do cenário de Wild West, aí o Dentinho começou a puxar aí, começou a mencionar aí a respeito das características, né, do cenário. Quais são essas características marcantes no cenário de Wild West? A Umbra da Tempestade, a Devoradora de Tempestades, a própria... Aí vem minha parte favorita também, que é a Sociedade da Lua Chorosa, Sociedade Iluminada da Lua Chorosa, que eu piro pra caramba no conceito dessa organização. São coisas assim que definem o cenário mesmo. A respeito daí que você tá falando, você mencionou a Umbra, a gente vai falar daqui a pouco
mais especificamente sobre essa parte do cenário, né? Mas eu acho que o jogo de Wild West, ele é um jogo muito focado nisso. Tem muita coisa acontecendo na Umbra e isso enriquece muito o cenário, né? É o que eu acho que acaba diferenciando o jogo de lobisomem Wild West de um jogo de xerife que mata bandido e, sei lá, prostituta do salão, todos aqueles clichês, né? O Mexican standoff, aquela coisa toda. Então eu acho que essa parte da Umbra, ela tem que estar presente e de maneira significativa no jogo de Wild West. Tem muita coisa acontecendo por lá, então e isso enriquece muito o cenário. Não é claro, não é porque você está jogando Wild West que tem coisa na Umbra que você tem que ser um teurge, né? Não é nesse sentido, mas os desafios que você vai enfrentar, enfim, né? E toda a situação das tribos, a situação dos Cairns, tudo isso está permeando bastante a Umbra do Wild West. Então pra mim a peça-chave do cenário. Mas, ô Choco, você acha que se você fizer uma aventura de Oeste Selvagem, não negligenciando isso, mas focando mais na interação mesmo, digamos assim, no mundo mortal, com xerife bandido, como você falou e tudo, você acha que ia ser chato? Você acha que ia ser ruim? Não, chato ou ruim não. Quer dizer, ruim talvez. O que eu acho é só que você tá negligenciando muita parte do cenário, entende? É igual. Pra mim, fica aquela coisa assim do jogo de um humano que transforma em crinos. Não sei se precisa ser isso não, porque existe muita coisa acontecendo no mundo real, né? Esquece a Umbra um pouco. No mundo, no lado de cá, existe muita coisa acontecendo que envolvem os parentes, que envolve território, que envolve as brigas entre as tribos, que não tem uma direta relação com a Umbra. E aí você pode fazer um jogo totalmente lobisomem no sentido, o cenário de lobisomem, mas que tá tratando de outros aspectos, saca? Então, Chocos, por exemplo, uma pequena tribo de parentes de Wendigo pode estar sendo extinta, né? Isso daí pode ser o foco total da sua aventura Wild West. Não, perfeito. Eu entendo que, claro, você vai conseguir muita coisa nesse sentido. Você vai conseguir criar muitas crônicas e tal. Só que ainda assim, eu ainda acho que a Umbra, ela tem uma parte muito grande dentro do metaplot, dentro de tudo que tá acontecendo, entendeu? Eu sei, eu só tô falando assim, eu concordo com você, eu não discordo, certo? Eu também gosto da ideia de usar a Umbra, mas nós dois somos fãs do metaplot, e você é mais fã ainda do que eu. E aí eu não discordo que você não deve negligenciar, concordo com isso, mas existe muita coisa para explorar em Wild West que não tem a ver com isso. Sim. Eu concordo com você. Pode inclusive ter sei lá, um cara lá, um mago que construiu uma aranha gigante que é dominante, velho. Começou a tava demorando, velho. Beleza, deixa eu fazer logo o disclaimer aqui. Essa foi a primeira e a última vez que a gente mencionou as loucas aventuras de James West, o filme do Will Smith. Wiki, vai agora, mano. West, vai, cara, agora, mano. Começa o break, velho. Tá todo mundo aqui na sala, vocês não fazem ideia, você que tá ouvindo agora aqui. Tá todo mundo aqui na sala, Pedro aqui balançando todo aqui. Tá girando no chão, né? Eu vou concordar com o Pedro também. Eu acho que dá pra explorar bastante, cara. Tem, inclusive, um elemento muito interessante de ser explorado é o conceito de cidade fantasma, sabe? Você não precisa colocar tudo que tá acontecendo ali na Umbra, sabe? Tem a Umbra negra e tudo. Sim, só que essa parte aí do fantasma tem a ver com a Umbra. As cidades fantasmas. Sim, mas ela se relaciona. Não é que você vai tirar aquilo do seu jogo, mas existem outros focos muito interessantes por causa do cenário. Não, com certeza. Você tem, sei lá, tem uma guerra civil, porra, no meio do negócio. Exato. Tem relação com as tribos puras. Às vezes eu penso que tem coisas simples no Oeste. Tem um game chamado Gun, que tem um plot interessante, mas durante o jogo você tem um sandbox, um mundo aberto pra você fazer algumas coisas,
tem coisas simples, cara, como caçar animais. Você tem terrenos de caças monstruosamente selvagens nesse cenário. Você tem coisas simples, cara, do Oeste pra fazer, velho. Pegar, sei lá, ladrão de vaca, ir no cassino, resolver algumas paradas com cabaré. É da hora, velho. Você tem um mundo, você tem um subsídio muito legal, produzido por toda a mídia, cara, sobre o Velho Oeste. Você tem nomes famosos, você tem filmes, você tem música, você tem construções, locais para visitar. Agora com essa ideia de realidade virtual tá cada vez pior o negócio. Então, rapaz, dá pra você viver muita coisa do Velho Oeste. Eu acho que é importante pra galera pensar assim, os elementos de lobisomem aqui são um adendo ao verdadeiro cenário do Velho Oeste. Não o contrário. Aham. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que não refleti muito sobre isso, mas eu acho que Wild West é o cenário da White Wolf que eles nos entregam, que é o mais propício também para você fazer crossover com raça metamórfica. Sim. Eu acho que ele é distante. Eu acho que ele é distante o suficiente da Guerra da Fúria para as tensões serem mais frouxas, saca? Menos combatíveis. Menos combatíveis, menos inflamáveis, mas ao mesmo tempo ainda existem várias dessas. Porque os Nuish em específico, né? Porque eles têm mais território nas Américas do que em qualquer outro lugar. Os Mocolé das Américas, essas coisas. Acho que funciona bem. Funciona melhor do que em outros cenários. Carajo, aí Mocolés por acá? Corre, Isca, corre! Corre, Isca! Eu acho isso, vocês concordam? Eu concordo com você, Pedro, em especial porque tem, além dessa distância da Guerra da Fúria, tem uma distância também do Apocalipse. Exato. Então não é uma coisa assim tão iminente, não tem essa tragédia tão grande assim de já ter morrido todo mundo, as raças metamórficas, enfim. As que morreram, as que foram extintas já foram, né? Mas ainda assim, como você disse, você tem mais membros dessas raças. É claro que assim, acho que um Corax lá na Idade das Trevas é perfeitamente plausível, funciona bem, sabe? Mas você não vai conseguir usar na Idade das Trevas um Mocolé. Só se for um dragão. Um dragão chinês? Pode ser, um dragão Smaug, sei lá. A respeito dessas características do cenário, uma coisa que acontece bastante são as mudanças, né, das tribos, da filosofia, enfim, à medida que nesses cenários históricos, à medida que as tribos são apresentadas, a gente sempre percebe uma mudança ali, outra coisa aqui. No cenário de Wild West é interessante porque isso não é tão característico, tá? As tribos, essas filosofias delas, enfim, elas são muito parecidas com o que elas são atualmente. Não houve tanto tempo para a coisa mudar tanto. Se você for olhar, por exemplo, Dark Age, sei lá, os Garras Vermelhas eles eram mais numerosos e tal. É claro que em Wild West eles vão continuar, eles são mais numerosos do que eles são hoje, mas ainda assim eles já perderam muita coisa. Mas há uma diferença das tribos, em especial as tribos puras e os Andarilhos do Asfalto, que aqui então eles são conhecidos como os Cavaleiros do Ferro. Aí é uma opinião pessoal minha. Cara, eu acho muito foda essa parte dos Andarilhos do Asfalto, eles irem acompanhando o progresso e eles mudam de nome e os dons deles são completamente diferentes, né? E a forma como eles vão acompanhando a sociedade mortal é uma coisa que eu acho muito legal na tribo. E como que vocês veem então essas mudanças nas tribos? Em especial, vamos focar aqui, né, nessas três, nas puras e nos andarilhos. Eu acho que o cenário de Wild West, ele é um cenário super legal pra você jogar com andarilho do asfalto, ou um cavaleiro do ferro, né, no caso. Justamente por todos esses elementos que você falou, Chocos, que eles estão muito conectados com a espécie humana, né. Os caras eles são vistos como aqueles que trazem o progresso, né, o progresso tecnológico, no caso. Saca? Eu achei bem legal essa pegada que eles apresentam. Quanto às tribos puras, cara, eu fiquei satisfeito.
com o que tá, com a imagem que elas têm no livro. Elas já perceberam ali que, né, que no futuro isso não vai dar uma coisa boa, que elas não estavam erradas, mas elas também não tomaram muitas providências para tentar barrar ou pelo menos diminuir essa corrupção trazida, né, da Europa. Acho que nem tinha como muito, né? Eles já tinham perdido os Croatan. Pois é. Né? O White West, os Croatan já caíram. Então eles perdem os Croatan, eles acabam se enfraquecendo para tentar proteger alguns caernes dos Croatan, e com isso eles reduzem os números deles, chegam as outras tribos tomando os territórios. A dinâmica tribal ali é muito legal, né? A América ali naquela época é um caldeirão mesmo, de pólvora, prestes a explodir. Eu acho que naquele momento, as tribos eram mais propícias ao conflito do que elas são hoje, na minha opinião. Ah, sem dúvida. Porque chegaram lá, viram aquele tanto de caerne lá, falaram, esse caerne aqui seu está desprotegido, vocês estão protegendo ele direito. Então deixa ele comigo. Porra, o tanto de garoto que deve ter morrido aí deve ser astronômicas as proporções. Mas, por outro lado, quando você está falando da relação das tribos europeias com as puras, eu acho que também é o momento que, mais provavelmente, essas tribos fariam alianças sem grandes problemas. Porque é fato que o homem branco estava dizimando os nativos e tudo mais. Só que existiam nessa época, por interesses pessoais, várias alianças entre homens do velho e do novo mundo. Você tá entendendo? Por interesses de cada um deles mesmo. Aí eu acho que não é tão problemático você ver um mendigo na mesma matilha de um Senhor das Sombras. Agora, depois que já aconteceu toda a matança e as tribos foram realmente reduzidas em número e chega no período do jogo Lobisomem Apocalipse, o rancor construído por toda essa memória de qual é a palavra, gente? De matança? De matança, isso. Distancia ainda mais essas tribos. Eu considero isso, sabe? É um momento de muito conflito, concordo com vocês, mas também por ser o momento em que os povos estavam entrando em contato de fato, né? É o momento que essas alianças poderiam ser forjadas. Talvez essa distância aí que você falou, né? Que acontece hoje, esse distanciamento, isso pode ter contribuído para diminuir um pouco os conflitos, né? Porque naquela época, que nem você falou, era o contato mesmo, né, cara? Boa. E aí você junta um tanto de gente cheio de fúria. Nunca tinha pensado nisso, interessante. Mas eu acho que, assim, esse conflito, ele vai ser, essas alianças, essas alianças temporárias, elas vão acontecer já mais no final do metaplot, já mais no final do período do Oeste Selvagem, sacou? As feridas estão muito abertas, entendeu? Os Croatan morreram por causa da chegada dos homens brancos, e não tem dúvida nenhuma que os mendigos entendem dessa forma, e eles perderam os seus territórios e tal. Então, assim, no começo, eu acho que como é um grupo explorando novos territórios, tentando conquistar novos territórios, eu acho que uma aliança das tribos europeias entre si, né, ela é mais provável do que a aliança entre as tribos puras com as europeias. E aí eu acho que acaba que a necessidade faz com que a nação toda, né, então as 13 tribos, elas acabam tendo que se unir contra um mal, que aí no caso é a Devoradora de Tempestades. Você falou aí, Dentinho, sobre os andarilhos do asfalto levando o progresso. Eu acho isso interessante porque isso é muito icônico no Oeste Selvagem, né? Você tem ali novas linhas de trem chegando em lugares, então, e com isso você tem os andarilhos do asfalto. Então eles não só estão levando o progresso, não é só uma coisa ideológica, mas o Garou tá vendo que eles estão trazendo progresso de fato. Ele tá vendo que agora passa um trem ali, agora tem, agora tem um banco aqui nessas terras. É a ascensão da tribo, né, cara? Eu acho que é o período que eles pegam ali um espaço ali debaixo dos holofotes. E aí às vezes também quebra uma outra sacada, né? Supomos, tá, que as tribos puras tenham uma ideia também pura de Garou, né? Não tenha visto outros convívios, outras formas de expressar a vida Garou, e da noite pro dia ele encontra um Garou que se preocupa com humanos, que vive entre humanos, que evoluiu seus dons a partir da história de humanos, que tem um vínculo, o que é o andarilho do asfalto sem um ser humano. Mas assim, pena, a maioria dos Garou nativos da América, eles pensariam assim:
mas não todos. Porque, Não duvido. Porque os anciões, as pessoas que conhecem mais da história Garou, saberiam que existem outras tribos. Porque os nativos americanos, embora estivessem isolados da Europa, eles tinham contos ancestrais sobre as outras tribos também, sabe? As tribos puras, elas vieram da Europa, né? Eles atravessam o Estreito de Bering, isso é claro, gerações atrás, a gente está falando de muito tempo, mas então assim, nas histórias deles, eles certamente sabem da existência das outras tribos. Eu acho que os europeus chegaram e tipo assim, opa, temos tribos aqui, entendeu? E aí eles foram de fato conhecer os Uctênio e os Wendigo. Enquanto na história dos Wendigo, pode até ser que eles não sabiam as diferenças das tribos e tal, mas eles sabiam da existência dos lobisomens nas outras terras. Eu acho que isso pesa, a balança pesa mais para esse lado. Entendi. Nesse sentido. Eu comecei a falar e falei a respeito da Umbra, então vamos logo cair nesse tópico aí que ele é meio central no universo de Wild West. A Umbra de Wild West, ela é conhecida como Storm Umbra, né? A Umbra Umbra de Tempestades, o que tá acontecendo uma zona na Umbra, bem da verdade é essa. Os espíritos, eles lutam, as forças da tríade, eles lutam de maneira mais aberta do outro lado da película. Isso acaba refletindo na penumbra e vai deixando a coisa toda zoneada. Então você tem, com a chegada dos homens brancos, eles acabam trazendo novas forças, novos espíritos também junto deles, e esses espíritos acabam entrando em conflito em alguma parte. Você tem a ascensão da Weaver, como o Dentinho mesmo estava falando, né? Tanto que se você pegar o livro do Wild West, na contracapa dele você tem um mapa, e o lado direito, a costa leste dos Estados Unidos, ela é toda tomada, o mapa é todo tomado por uma teia de aranha, uma grande aranha lá, onde você já tinham cidades e coisas do tipo. E aí a Weaver começa a crescer, né, e a buscar novos territórios antes completamente entregues ao Wild. É claro que não é só isso, você tem também as forças da Wyrm, né? Apesar de que as tribos puras falam das terras puras, elas nunca foram de fato puras, né? Senão os Wendigos e o Uctena não subia de posto lá, velho. Tinha que ter uns monstros pra matar de vez em quando, né? Então essas forças, elas começam a entrar em choque, aí vira uma bagunça grande, né? Você tem espíritos da Weaver que eles acabam assimilando alguns espíritos da Wyrm, então esse mix de espíritos vai surgindo coisas novas e vai ficando a coisa cada vez mais complicada. Como que é a Storm Umbra, a Umbra das Tempestades nos jogos de vocês, nas visões de vocês? Como é que isso fica? Cara, eu nunca narrei. Eu narrei uma vez também. Eu não me lembro assim exatamente quais eram os meus planos pra Umbra, porque isso tem tanto tempo, mas cara, é um lugar extremamente bizarro, caótico, né, desconhecido pela maioria dos teurges, principalmente os europeus, que eles chegaram, né, e se depararam com uma Umbra completamente diferente, porque... É uma estrutura diferente de Umbra, né? Isso, e porque a Weaver, né, ela tá em ascensão ali também, e ela tá corrompendo alguns espíritos da Wyrm, né, corrompendo assim, se juntando, né, alguns espíritos da Wyrm, e tá deixando a coisa muito maluca, saca? E isso causa tempestades umbrais, né? O local fica completamente errático. Em alguns locais a película não existe, né? Então saem aberrações nesses bolsões onde a película não existe. Essa é a minha imagem, assim, uma coisa bem selvagem mesmo, sabe? Aquelas histórias de esses causos da roça, que nem o Pena falou, né? As coisas que saem dali podem ser combustível para esse tipo de história. Então, eu vejo a Storm Umbra, quando ela falando, estava até citando enquanto o Dentinho estava falando, né? É uma estrutura diferente de Umbra. Então, por exemplo, primeiro que hoje nós temos um conceito de Umbra, você vale a pena vir para jogar, né? Nós temos um conceito de Umbra assim, as coisas são fluídas com a Wild e tal. Só que você sabe até onde as coisas são fluídas com a Wild. Lá não. Lá a corrupção estava tomando espaço, a organização estava tomando espaço e a criação estava começando a perceber que não era todo espaço que ela estava tomando. Então é uma outra vibe, cara. É um outro tipo de fumaça, vamos dizer assim. Outra coisa que eu penso é assim, que pode haver situações atemporais na Storm Umbra.
Do tipo, o cara entrar na película e ver, sei lá, bala ricocheteando em algum local, ou ouvir sons de coisas, de matanças que virão ainda, entendeu? Não precisam ser visões especificamente, mas ele pode ter aquela sensação de, tipo, cara, é uma mudança muito grande, aguarde as próximas cenas, entendeu? É curioso porque a Umbra ela começa a entrar em colapso, né, com a chegada dos europeus, e aí com a tomada deles de novos caernes. As tribos puras, elas tinham ali algumas redes de caernes em que elas acabavam escondendo e adormecendo. Eles mantinham alguns malditos adormecidos, né, em especial graças aos Uktena. E aí com isso os malditos vão se liberando e eles passam então a, como se estivessem voltando de um torpor, e eles passam então a consumir tudo. Então já viu, né? A bagunça lá é grande. É um período perfeito pro narrador sair criando os malditos dele, né? Não ficar tão apegado no livro e sair tacando as coisas, né? Tipo assim, agora inventei uma parada aqui que 2 espíritos aqui se fundiram e isso aconteceu. É bem esse tipo de coisa mesmo, né? Criação exacerbada aí de... Já que você tá falando dessas criações que você estão disponíveis ao narrador nesse período aí, fala aí como é que é o monstro do faroeste seu. Porra, é uma aranha gigante mecânica. Tem também os ataques, né? As pontes da lua, elas eram bem erráticas e perigosas também. Então, virava e mexia, você estava caminhando numa ponte da lua e um outro espírito ia lá e corrompia a ponte da lua, você caía e aparecia em outro lugar, ficava perdido nos reinos, enfim. Né? Porque a estrutura, de certa forma, a estrutura dos reinos umbrais, né, que são os lugares onde normalmente os Garou frequentam quando eles passam além da penumbra, essa estrutura ela permanece a mesma. É claro que você vai ter alguma dificuldade de ver no campo de batalha, por exemplo, a galera com arma nuclear, qualquer avião, qualquer coisa do tipo. Mas, claro, da cabeça do narrador, como o Pena falou, isso é sempre possível. Você pode chegar lá e ver uma luta do futuro ou qualquer coisa do tipo. Mas aí fica mais a cargo do narrador mesmo. Uma coisa que a Storm Umbra acaba fazendo, ela enfraquece bastante a película e ela tem alguns lugares que o livro chama de Broken Lands, né, que seriam as terras devastadas, alguma coisa do gênero, onde a película ela é igual a 0. Então isso pode ser tanto numa cidade quanto no meio de um deserto ou qualquer coisa do tipo. E aí os espíritos eles então ultrapassam a película praticamente de maneira natural. Então existem mais de um relato, várias coisas durante os livros onde os lobisomens estão enfrentando espíritos mais no mundo material, né? Então você pode também brincar com um pouco desse negócio aí, dessas Broken Lands, que pra mim, cara, é uma coisa muito foda no cenário, sacou? É uma parada que eu curto pra caralho nessa parte do Wild West, essas terras, onde você vai poder ter qualquer tipo de esquisitice. Uma parada legal também é que a gente conversou isso de alguns cases anteriores sobre a demografia, cara, Garou nesse cenário Wild West. Porque se você vai pensar na tribo dos puros, você tem muito mais do que os Garous europeus, mas não tanto, né? Então tantos. E aí, cara, se você é um Garou europeu, por exemplo, que conquistou um pedaço de terra, enfim, ou seja um coronelzão aí, dono de terra e tal, você tem uma história para criar em torno da sua própria terra. É essa terra que, por exemplo, o seu filho, né, o filho do seu personagem, vai herdar. E aí pode ser que seu filho, por exemplo, não seja um Garou, cara. Ele pode ser apenas um parente. E aí, longe da tradição, longe da criação, ele vai ter aquela ideia, pô, o pai era estranho, aquela parada toda. Você cria uma história que, inclusive, se parece com as nossas de roça até hoje. Daí é as terras devastadas. E tem também, e de repente não é só o pai do cara que é estranho, né? Às vezes todo mundo é estranho porque, na verdade, aquelas pessoas são espíritos, por exemplo. Sim, na cidade fantasma, né? Então acaba fazendo um negócio acaba formando um negócio bem interessante de narrar. Todo mundo sempre foca no Oeste Selvagem com áreas bastante desérticas, né? Aqueles cactos e tal.
mas algumas áreas, especialmente do sul dos Estados Unidos, no Tennessee e tal, você tem bastante alagamento, cara. Você tem vilas que foram completamente alagadas porque teve uma puta chuva e virou um baita pântano. Então dá para você pegar essa área novamente, como se diz, novamente úmida aí e criar mais situação de cenário. Dentinho não vai lá, não. O quê? Dentinho não passa nesses lugares de pântano, não. Tá? Perigoso. Rapaz, Vai que tem uns mocolé. Vai que tem aí uns inimigos primordiais, né? Bora. Essa parte do cenário de Wild West, acho que o mais clichê mesmo vai ser essa coisa do cacto e do deserto, né? Mas Hollywood vem fazendo aí um bom trabalho aí, mostrando, sei lá, o faroeste no frio e tal, umas paradas do tipo, né? Os 8 odiosos aí, por exemplo. Montana é pertinho lá do oeste e é todo nevado. Região de alta de altitude e tal. E aí você pode colocar aí, né, os espíritos da região e tal, atravessando a película, o negócio fica interessante. Essa coisa do Broken Lands eu gosto em especial porque ele faz um crossover muito interessante com Aparição. Tem inclusive um livro do cenário que ele chama Ghost Towns, que ele tem um pouco das regras, né, de como fazer um crossover lobisomem e aparição. E ele tem algumas cidades fantasmas de exemplo, te ensina a criar a sua e tal, etc. E aí é uma coisa eu acho foda porque a Storm Umbra ela acontece numa escala tão grande que ela acaba afetando as Terras das Sombras, né, as Shadowlands lá das aparições. E aí algumas delas acabam pingando por aqui. Então, porra, uma cidade fantasma, todo mundo é espírito e tal, isso é sensacional de jogar. Eu gosto também. Bem maneiro. E além disso, isso é pouca gente conhece, existe um jogo que chama Deadlands, que é sobre o jogo todo, ele é um jogo de RPG, tá? Onde você joga no Oeste Selvagem e aí ela é um Oeste Selvagem com um pouco de fantasia, talvez. Você não vai encontrar orc não, mas tipo assim, zumbi, enfim, coisas do tipo. E tem um crossover, tem alguns livros de lobisomem com Deadlands, né? Material aí para material para quem quiser dar uma olhada. Os jogos eles conversam muito entre si, entendeu? O cenário, a atmosfera dos dois jogos ela é bem parecida, essa coisa do horror no Velho Oeste. Então vale a pena dar uma olhada. O material de Deadlands, eles têm uns mapas e tal, algumas cidades, é uma coisa bem interessante que dá assim, você não precisa fazer muito esforço. Vou dizer que você precisa fazer esforço nenhum para poder montar um crossover desses dois cenários. É óbvio que aí a respeito de regras você vai ter um trabalhinho um pouco maior, mas no que tange a cenário, não. Legal. Fica aí a dica aí para quem quiser. Além desse, no caso Deadlands e Aparição, o que vocês acham que funciona com crossover no cenário de Wild West, excetuando aí, claro, as raças metamórficas? Não, é difícil, hein? Mago, talvez? Não. Eu não sei se né, na época já tinha algo do tipo, mas eu acho que seria interessante Hunter. Sim. Eu concordo. Hunter, da maneira como ele existe, né, o The Reckoning, os imbuídos eles passam a existir mais agora, mais no final do mundo mesmo. Né, então, o Hunter que existiria, seguindo o metaplot, o Hunter que existiria seria alguma coisa mais próxima de caçadores caçados. Tá. Porque eu acho que seria interessante, né, aquela pessoa que, né, de tanto ver gente esquisita, né, de tanto ouvir os causos e tudo, sei lá, ela resolveu pôr um fim aquilo. Acho que daria um crossover legal ali. Tem a Demônio, a queda cabe nisso também? Os demônios eles saem do reino deles, né, do inferno também, mas quando
a tecnocracia mata o antediluviano Ravens. Então, de novo, né? Tô pegando aqui só o metaplot da White Wolf. Então é bem recente, né? É, bem recente. O narrador não teria, obviamente, nenhum problema de colocar demônios por lá, né? Mas no metaplot, os demônios que surgem em Dark Ages, por exemplo, eles eram demônios maiores e eles ficam mais presos em objetos. Então, assim, um personagem de demônio à queda, segundo o metaplot, ele não encaixa nesse período, não. Ok, é só uma dúvida temporal. Eu concordo com o Pedro, eu acho que mago funciona, sacou? Mais do que qualquer outro. Eu não vejo muito changeling por ali, ou até mesmo vampiro. Eu tenho uma dificuldade maior em imaginar eles no Wild West. Talvez um pouco por causa do clichê, é tudo muito ensolarado, sacou? É a mesma visão que eu tenho, Chocos. O Wild West é um jogo mais claro, né, em questão assim, de luz do dia. Aham. Aí eu consigo ver, eu consigo ver o vampiro, inclusive, escapando muito bem à noite. O que eu não consigo ver é essa selvageria tão boa no vampiro quanto ficou perfeita no lobisomem. Entendi. Mas vocês falam que não conseguem imaginar vampiro porque vocês não leram um Vampiro Americano da Vertigo. Ela tá na minha lista de leitura, Pedro. Leia, muito bom, muito legal. Já falando um pouco de crossover e de Umbra, a gente cai então com a Devoradora de Tempestades, que ela tem um papel, é um grande maldito, né? Ele é um mix, igual eu tava falando, um híbrido de um grande espírito da Weaver com o espírito da Wyrm. Curiosamente, você vai achar um pouco da Devoradora de Tempestades no livro da Wild. Acho que a White Wolf andou trocando aí umas coisas aí e tal. Não sei se o lugar dele foi bem pensado na hora que colocaram no livro, mas ainda assim ela tem um papel muito fundamental no jogo e no cenário. O grande amálgama entre o Weaver e o Wyrm assola aí a Umbra nesse período, que todo mundo fala só nela, né? O grande elemento do cenário do cenário Wild West. Cara, eu vi a imagem dela. Que trem todo, meu Deus do céu. É verdade, a imagem não ajuda muito não, né? Não condiz com tudo o que é dito sobre ela. Meu Deus do céu, o que eles fizeram com aquela imagem? Mas cara, eu acho uma sacada sensacional, sabe? Ela é retratada como uma tempestade mesmo, né? Com boca e tudo, né? Que sai devorando tudo que passa pela frente. Ela tá movendo-se, né? Ela fica sempre em movimento pela Umbra. E eu não sei se ela chega a se materializar no mundo material. Chega, Chocos? Pelo que eu me lembro, ela não se materializa, não. Mas ela vem consumindo, né, os espíritos e tal na Umbra, né? Ela tá literalmente devorando a Umbra da América do Norte. Ela vai se deixar, ela vai devorar tudo. A ideia da Devoradora de Tempestades é exatamente essa. E ela é a grande vilã, né, do metaplot. Contra ela, tanto que o cenário ele acaba quando os Garou por fim acabam com a Devoradora de Tempestades. Mas a gente já chega lá. Essa sacada desse híbrido, né? Assim como você falou, Dentinho, eu também acho uma coisa, tipo assim, genial, sacou? Acho que era algo que eles podiam, apesar de que eles já exploraram aí, mas de repente eles podiam fazer alguma coisa nova nesse sentido. Aí fazer um híbrido de Wild, Weaver e Wyrm, tudo junto, cara. Aí já pode dar a mão à nação Garou toda e morrer, né? Porque é o que vai acontecer. Mas eu achei super legal aquilo, cara. Essa sacada, né? Que é justamente a ascensão da Weaver, né? A ascensão da raça humana também, do progresso e tudo. E com um toque de corrupção, né? A corrupção causada pelo progresso, depende do seu ponto de vista. Eu acho isso muito doido mesmo. Eu acho que é um pouco do que está por vir, né? Vocês vão continuar
no progresso e tal, o troço vai feder pro lado seus. Que é o que de fato acaba acontecendo. Tipo isso. Além da Devoradora de Tempestades, quais são os outros antagonistas que a gente tem aí em Wild West? A gente vai ter os Dançarinos da Espiral Negra, que eventualmente chegam também. Não podia esperar que ia vir navio só com gente boa, então. Tem o meu antagonista favorito, que é a Sociedade Iluminada da Lua Chorosa, que é um culto, né? Um culto ao Wyrm, formado por humanos mortais. Né, e eles têm os seus próprios rituais, eles têm seus rituais mágicos e místicos, eles conhecem um pouco a cultura Garou, tanto é que o membro que faz parte dessa sociedade, ele recebe o seu próprio augúrio, uma forma de zombaria dos augúrios dos Garou. Cara, eu acho esse clima de sociedade secreta algo muito legal. Sempre gostei muito desse aspecto, saca? E quando eu fiquei sabendo que é, né? Quando eu ouvi sobre ela pela primeira vez, eu falei assim, caraca, que doido, velho. Fiquei louco mesmo. Eu vi uma referência semelhante a essa questão de uma ordem secreta nesse mesmo período, mas num outro local, no livro do Sherlock Holmes, cara, o Signo dos Quatro. Tem uma ordem secreta que se esconde atrás de um gigante, é uma porta falsa atrás de um grande barril de cerveja em Londres. Os caras abrem uma porta, o barril é falso, abrem uma porta, lá atrás tem mais uma sala com uma mesa, e os caras literalmente decidem o futuro das terras devastadas em volta. É um negócio da hora isso, né? E a respeito da Sociedade da Lua Chorosa, Sociedade Iluminada da Lua Chorosa, desculpa aí, Dentinho, você que é fã aí, né, e tal. Eu sou fanboy, né? Eles têm eles têm essa coisa desse... Eles têm alguns augúrios entre eles, né, então é uma maneira um pouco distorcida da forma como eles veem o culto dos Garou, a Luna e a Gaia. O deles é completamente voltado para Wyrm. É interessante falar que eles surgiram na França, né? E aí o cara acaba vindo para as Américas e ele vai difundir essas ideias. Assim como eu imagino, pelo menos, não faço parte de nenhum culto, mas... Que isso, cara? Você joga RPG em Ouro Preto, como assim? Eita, olha aí, o Vaticano do Diabo. Mas eles têm, muitos de seus membros eles fazem parte do culto, mas eles sem saber exatamente ao que o culto se propõe, né? Qual que é a ideia e de onde vem essa devoção e tal tudo. Para muitos deles eles estão apenas num culto espiritual, por assim dizer, mas sem entender direito a divindade a qual eles seguem, que é praticamente toda e qualquer religião de hoje em dia, né? Menos a de Cthulhu. Menos a de Cthulhu, exatamente. Então, a galera não sabe exatamente o que é que estão seguindo. Tem também, entre os antagonistas, tem os Fomor. Os Fomor, eles têm outros nomes, né? Em inglês são os mockeries, né? São as zombarias. É o termo usado para eles, né? E eles têm esse nome porque eles são essa zombaria dos humanos, porque são os humanos falhos, cheios de defeitos. E que muitas vezes esses defeitos eles são entendidos como doenças até mesmo pelos humanos. Então às vezes você tem naquela cidade lá, a água daqui é ruim, e aí tem um cara com quatro olhos e 3 braços. Uma parada do tipo. A água. A radioatividade não tinha sido descoberta ainda, mas era uma coisa mais ou menos assim, raios gama, eu acho, sacou? Aí o cara fica meio verde. Então, umas paradas do tipo. Olha só. O Mexão Pablo da Marvel, eles não tá sabendo. É tipo o chumbo e o arsênio que tem na água daí de Ouro Preto. Tipo isso. Eu tô de olho aqui, aparecendo ele com 4 olhos aí, a gente dá uma claivada. Pô, é lá, hein? Ou pelo menos faz uma aliança, né? Eu sou o Senhor da Sombra, de repente. Que graça, né? Uai, às vezes o cara tem um segredo pra contar aí e tal. E aí o cenário de Wild West ele vai fechar com o ritual dos céus quietos, não é isso? Como é que é? Dos céus silenciosos? Do céu sereno, não é isso não? Do céu sereno? Eu não lembro agora a tradução. A gente já traduziu isso uma vez. Rite of Steel Skies. Céus tranquilos. Enfim, o cenário ele fecha com esse Rite of Steel Skies,
que é quando a matilha chama Matilha das Duas Luas, né, uma matilha mista, que inclui um membro das tribos puras e de tribos europeias também. E essa matilha ela chega então com esse ritual que vem dos céus. Então eles fazem uma peregrinação ali ao reino etéreo e eles chegam com esse ritual para poder então fechar, selar, né, a devoradora de tempestades. Uma curiosidade sobre a matilha é que ela é liderada por Isaiah Morningkill, que vai ser então o bisavô do Albrecht. O livro tem muitos detalhes, né, assim, desde as páginas amareladas de propósito até um furo de bala calibre 38 tem no livro. E durante os capítulos, né, entre um capítulo e outro, você encontra alguns telegramas que eles vão contando uma história. E dentre esses telegramas tem sempre o Isaiah Morningkill mandando para a mulher dele. E aí, entre os telegramas, tem ele falando a respeito do nascimento do filho dele, desejando, né, boa sorte para a mulher e tal, que ele está com saudade do filho. E o filho dele, então, é o Baby Jacob, que mais tarde vai ficar completamente enlouquecido. E ele vira então o rei do Protetorado do Norte ali. E é o cara que expulsa o Albrecht do Protetorado. E aí mais a respeito da expulsão e do retorno do Albrecht e tudo pode ser encontrado no novel Silver Crown. Mas enfim, esse ritual, só para o ouvinte ter uma dimensão do que era a Devoradora de Tempestades, esse ritual, para ele ser feito, ele é feito com 13 garous, um de cada tribo, e de posto 6. E todos. E esses 13 garous, eles se sacrificam, eles dão a vida para poder selar a Devoradora de Tempestades. Aí eles têm o trabalho, né, de convencer toda a nação garou e todas as tribos a fornecer os seus heróis, os seus maiores heróis, para que esse ritual seja feito. Então, isso já no final, acho que isso mostra um pouco do que a gente estava falando, dessa cooperação das tribos. O que talvez, a não ser nos últimos momentos ali do Apocalipse, talvez tenha sido a última vez que você vê assim, uma união das tribos em prol da derrota de um inimigo. A partir daí, normalmente as tribos, cada um tem sua própria visão e tá travando a sua própria guerra. O que é esquisito, porque o ritual deu certo, eles se uniram, o ritual deu certo, o inimigo foi vencido, mas depois dali eles, foda-se agora, então tem novos inimigos, mas agora nós vamos fazer cada um do nosso jeito. Então é um negócio meio bizarro isso daí, né? A forma olha como, só, deu certo, como acontece. Mas não vamos continuar desse jeito, não. É aquela coisa que a gente sempre fala, que os lobisomens são uma raça estúpida, né? E é isso que faz o jogo. E aí o ritual acontece, sela a Devoradora de Tempestades, e é o que dá por fim ali o Oeste Selvagem, né? Esse período. Os livros eles falam de 1830 até esse momento, então, quando o ritual acontece. E aí vem essa ideia de que, talvez por isso, né, vem a ideia de que a gente se uniu e tal e deu certo. Só que o metaplot de Lobisomem não fica parado. O Pena mais cedo falou a respeito de petróleo. Existe uma companhia, chama Premium Oil, e em um poço de extração eles estavam tendo várias mortes. E aí, quando se dá a quinta morte, o diretor da companhia vai lá para ver o que é que está de fato acontecendo. E nisso ele encontra um grande maldito por lá, e ele faz um pacto com esse maldito, oferecendo a ele a companhia. E aí o maldito começa então a meio que controlar a companhia através desse diretor, que é o Jeremiah Lassater. E enfim, o cara faz literalmente um pacto com o diabo. E essa Premium Oil é o que vai dar origem, então, mais tarde, ela vira a Pentex. Então assim, você sai... Beleza, né? Acabamos de matar um maldito aqui. E aí a conclusão disso tudo é que a Pentex é gerada. Ela é obviamente um outro maldito que faz o pacto com o tal Jeremiah. Então tá aí, né? As coisas são promissoras dentro do universo de Lobisomem. Então é sempre merda atrás de merda, é desse jeito mesmo. Mas é uma parada da hora que assim, o jogo fecha um arco, literalmente, e te deixa já ciente de tudo que você já viveu, né?
por exemplo, você fala, velho, eu joguei Lobisomem básico, aquela parada toda, e obviamente você vai conhecer o Velho Oeste depois, com raras exceções da versão contrária. Aí você fala, tá, agora faz sentido a questão da Fintechs. Cara, imagine que coisa já foi literalmente decretado que o maior invento do século XX foi o plástico. Pense em todos os utensílios da sua casa sem plástico, né? Obviamente sem petróleo, né? Vamos pensar dessa forma bem grosseira. Cara, o petróleo ele é uma grande mudança. Eu acho que tinha que ter uma informação mais potente na White Wolf, inclusive, sobre o petróleo, principalmente o lobisomem. Sim, mas aí, sei lá, eu acho que tem muito lobby por trás de tudo, sacou? Os caras não iam sair. Os caras não iam sair queimando o filme. E com isso tudo aí, então, a gente fecha o cenário, né? O plot todo de Wild West. É claro que são muitos livros, o ouvinte aí vai buscar mais informação nesses livros. O que eu achei uma pena foi que no W20 tudo que eles fizeram foi um manual de conversão, praticamente. Né? Tem muita coisa a respeito da Storm Umbra por lá, mas é um livrinho de ter umas 50 páginas, uma coisa assim. Então eu acho que poderia ser mais detalhado. Se você está jogando o W20 e você quer explorar essa coisa do Wild West, aí eu recomendo que você vá na segunda edição. Obviamente você vai fazer as adaptações necessárias no quesito de regra, né? Mas fora isso, eu acho que eles deram uma vacilada, que a coisa poderia ser mais bem detalhada. Então isso aí foi um pouco do cenário de Wild West, só a superfície mesmo. Quais são as dificuldades narrativas que vocês encontram, que vocês veem no cenário de Wild West? Cara, o primeiro é cair naquele velho conto de cowboy contra bandido contra índios, né? É a visão que muita gente tem do Velho Oeste americano. Aí o cara vai e faz um cara que ele tem armas de fogo 5 ou 4, né? Ele sabe cavalgar e tudo. Mas aí, tá, qual que é seu motivo, né? Por que você é um garou, esse tipo de coisa assim? Acho que corre muito esse risco de deixar a história garou, né? O jogo lobisomem mesmo em segundo plano e partir para um negócio, olha só, essa cidade é pequena demais para nós dois, eu te desafio para um duelo lá fora. Quando o relógio der 12 badaladas. Exatamente. O cenário ele permite que você faça isso com motivos garou, né? Como eu falei mais cedo, o lance do homem branco contra o índio, por exemplo, tem lá no universo garou, tanto quanto na sociedade mortal. E os duelos que você faz na cidade, dentro do clichê de faroeste, eles não precisam ser só, digamos assim, faroeste puro. Eles podem ter os motivos garou, todo o cenário enriquecendo aquilo, né? Eu vejo exatamente dessa forma. Eu acho que é mais fácil, talvez, do que num jogo na atualidade, você cair nessa coisa do clichê, da coisa do humano que vira Crinos, sacou? Por causa das referências que a gente tem mesmo. Então, normalmente o Wild West, o cara já leu Tex, já viu 2 ou 3 filmes ali de faroeste, e o personagem dele então vai parecer com Clint Eastwood. E se ele viu 2 filmes, ele já tá errado, porque é uma trilogia, né? Pelo menos ele tem que saber. Que é a trilogia do Rock. Choco, tem aquele filme também do cara que tem uma aranha. É muito bom, é boa. Acho que agora tem que entrar a música. Mais algum problema? Vocês veem mais algum problema nas narrativas? Esse é o problema principal mesmo lá, o clichê. E às vezes é um pouco difícil encaixar alguns personagens. Alguns jogadores vão ter uma dificuldade em sair do padrão medieval e fazer um personagem bem faroeste. Alguns jogadores eles não vão conseguir encaixar determinadas tribos naquele cenário, eu acho. Às vezes o problema pode ser o clichê, mas nem sempre eu vejo o próprio clichê como um problema, porque os caras que vão jogar tem essa grande diferença, né?
entre você, o narrador que tá fugindo do clichê, e o cara que falou, velho, vamos jogar Lobisomem Velho Oeste. Porra, que da hora, meu lobisomem vai ter um chapéu, ele vai ter uma 44, vai atirar em crimes, fala, pera aí e tal. Mas de repente, o que o jogador quer, ele quer o clichê, ele quer aquela batalha em cima do trem, correndo, e vai chegar perto da ponte que tá com a dinamite ou com a mocinha amarrada. Ele quer essas paradas, mano. O jogador também é de filho da puta, ele quer essas porra, velho. Mas enfim, poxa, eu acho também que é difícil, não sei se pra todo mundo, sabe? Mas é difícil não tomar partido em qualquer tipo de disputa tribal ou até mesmo humana durante esse período. Assim, fica difícil assim, para um narrador, eu acho, dele não puxar a sardinha para um dos lados, ou o lado, por exemplo, das tribos puras, né, retratar eles como os grandes heróis incompreendidos que vão morrer e que vão perder tudo, ou puxar a sardinha pro lado dos europeus, entendeu? Acho que tem que achar um meio termo nisso aí também. Sim. Eu acho que, como existe um conflito muito iminente entre as tribos, então às vezes isso fica difícil porque sei lá, na sua mesa lá você tem 2 caras que são índios e 2 que são europeus. E aí os 2 que são europeus estão certos, os 2 que são índios estão certos e acabou sua crônica ali. Você vai colocar um inimigo em comum ou qualquer coisa do tipo e os seus jogadores vão ficar forçando, vão ficar dentro dessa coisa branco versus índio e por aí vai. Isso eu acho difícil também de conciliar, sabe? Ou ainda também os personagens quando eles são muito isolados, né? Aquela coisa, eu fiz um índio e eu não faço nada fora da aldeia, entendeu? Enquanto o outro cara fez um homem branco que por nada ele sai da cidade. E aí você passa sessões e mais sessões colocando esses personagens pra interagir, mas que os jogadores eles estão dentro da cabeça deles, eles já colocaram assim, tipo assim, não, isso eu não vou fazer. Aí é foda, né? Que bate o pé, né? Mas nesse sentido, eu acho que o jogo ele é mais propício, por exemplo, do que o Dark Ages. Das Trevas, as tribos elas têm territórios muito bem estabelecidos. Então, se você vai jogar, sei lá, se você vai jogar na Inglaterra, é difícil você colocar qualquer outra coisa, a não ser Preso de Prata, Fianna, enfim, as tribos que estão por lá. Né? E aí os Cairns e as Matilhas também, elas costumam ser tribais, eles não aceitam tanto esse pluralismo de tribos. Uhum. Então tá, beleza. Vamos então agora pro nosso desafio de posto. Durante um momento muito importante na história americana aí, que acontece aí durante o período do Oeste Selvagem, é a Guerra Civil Americana, onde a gente tem ali Norte versus Sul. Então o desafio é, vamos colocar as tribos para lutar a Guerra Civil. De que lado da Guerra Civil as tribos estariam? Então vamos começar ali, Fúria Negra, Capitão América ou Homem de Ferro? Eu tô do lado do Tony Esterco. Fúria Negra eu acho que estaria no norte. Eu também acho. Elas são as defensoras das mulheres e das regiões selvagens. Eu acho que elas não concordariam com todo aquele lance de escravidão e foram, de certa forma, desde sempre protetores das oprimidas, né? Os roedores de ossos? Porra, cara, com certeza no norte, né? Eu também acho. Essa daí é o mais fácil. Mais fácil. Filhos de Gaia? Também no norte. Norte também. Yankee tudo. Tá. E os Fianna? Eu acho que eles estão divididos. Eu acho também. E, olha, historicamente os Fianna eles chegaram lá, os irlandeses, né? Eles chegaram lá nos Estados Unidos, lá na região de Nova York, Boston e tudo mais, e ficaram por ali. Só que como eles eram um povo muito oprimido também pela discriminação com os imigrantes, e eles vieram lá da Europa de uma situação muito ruim também, de fome e etc., eu acho que eles teriam uma tendência a se aliar ao norte, mas eu acho que eles estariam divididos porque os Fianna eles são extremamente orgulhosos e eles talvez pudessem enxergar, digamos assim, o pensamento do Sul
como uma oportunidade de agora ter poder. Cara, eu acho que tem dois grupos fianas que se separariam tranquilamente. Quanto mais tradicional, quanto mais fechado, ele tenderia a caminhar para o sul. O senso de resistência, né, conservadora caminharia para o sul. Mas você tem aquele fiana, cara, inclusive, que viveu em locais como a Espanha, de luta a favor da revolução, de luta contra o conservadorismo, que ficaria do lado do norte tranquilamente, cara. Você tem um governo ali, sou contra, tá ligado? A tribo sempre foi dividida, né, cara? Então é muito natural que eles também estivessem divididos durante esse período aí. Eu acho que a tribo ela ia ser muito levada pelos parentes, entendeu? Então, à medida que eles foram colonizando o sul e o norte, na hora que a guerra estourasse, aqueles que estivessem ao sul, que tivessem parentes ao sul, ia lutar ao lado dos parentes e os que estivessem ao norte também. Então, eu vejo a tribo também dividida. Mas hoje em dia volta tudo no Donald Trump. Nossa, Porra, Falando nos Cris de Fenris, onde eles estariam? Pô, no sul, né? no sul. Por quê? É a chance de pisar na cabeça de mais gente. Os caras já são nazistas, né, A velho? questão Então, de superioridade, toda essa coisa, né, que o sul defendia, né, do status quo ali, da ordem e de algum povo mais merecedor que outro, esse tipo de coisa. É bem cara dos Cris de Fenris. Andarilhos do Asfalto? Olha, Norte. no norte, Por causa do progresso e por tal. causa do progresso. Tá, agora vai ficar complicado. Garras Vermelhas. Ó, Chocos, eu acho que o mais provável é que eles se alinhariam em pensamento, mas claro que eles não se aliariam de fato, né? Ao sul. Porque, saca, eles estão um pouco se fudendo pros humanos, então que se escravizem, que se matem. Eles têm também um pouco de uma ideia supremacista, né? No caso que os lobos são melhores. Então, talvez... certamente aí a gente tá falando só de ideologia. Nunca que um Garra Vermelho ia, sei lá, pegar num rifle pra lutar a guerra. Ainda mais uma guerra dos humanos. Seguindo aí na sequência, Senhores das Sombras. Sul. Desculpa, assim como eu falei com os Cria de Fens, mais chance de pisar na cabeça dos outros, né? Eles estariam no sul, mas no último segundo eles iam mudar pro norte. Exatamente. Eu Falar assim, boto. tá vendo? Nós ganhamos por minha causa, porque eu estava lá. E eu Eu estava vou Faz fazer parte da KKK, saca? Eu acho que os Senhores das Sombras ia estar ali, assim, no território da Virgínia ali, sacou? Qualquer coisa, opa, todo um lado, todo lado, outro, né? Vão ver ali, vão onde tentar, tá ganhando, você vai lá, né? né? Vão tentar puxar o máximo de corda possível em benefício próprio, né? Os Peregrinos Silenciosos, de que lado estariam da guerra? Estariam do lado norte. Eles também foram muito maltratados. Eu acho que a expulsão deles das terras e saca, todos os problemas que eles enfrentaram ao longo dos milênios os levaria a se aliar ao norte. Presas de Prata. Sul. Sul. Eles seriam os capitães, saca? Os alguém vai falar, nossa, fazendeiros. Portadores da Luz Interior. essa tribo existe? Brincadeira, Pedro. Eu prezo pra caralho o Portador do Interior. Eu sei, cara. Não, eles estariam aliados ao norte. Porque o Oriente ele não é marcado tanto quanto o Ocidente com esse lance de escravidão. Né? Claro que havia, não tô discutindo isso, estou falando que a prevalência desse tipo de... O nosso amigo historiador aí pode confirmar, né, Pena? No Oriente, esse tipo de cultura ele é bem menos difundido. Então, O Ktena? pô, difícil, cara. Acho difícil. Mas... Porque o Ktena em específico, eles têm aquele lance da curiosidade e não são tão restritos na relação com os europeus quanto os Wendigo. Então acho que eles teriam mais essa possibilidade de pensar de uma maneira de acordo com o Sul, certo? Mas... E principalmente porque, sei lá, as tribos da Indo-América, né? Elas não eram
especificamente pacíficas entre elas. Então, Aham. sei lá, esse pensamento bélico de dominação e de subjugação do inimigo talvez pudesse perpassar e tomar uma aliança aos poucos. Eu não sei, eu não tenho certeza, porque por outro lado eles também foram, de certa forma, massacrados, né? Então também tem o sentimento de vítima. Eu vou dizer que eles ficariam divididos, assim como o Esfiana. Eu também tô achando bem difícil colocar eles de um lado, viu, cara? Porque eu acho que era uma guerra ali, né, que não dizia tanto respeito a eles. Certamente. Assim, Chocos, uma coisa que a gente tem que começar a perceber é que, embora a guerra goste muito desse maniqueísmo, tudo preto, tudo branco, não. Primeiro você tem degradês, né, de gente que é muito um lado, mas compactua com algumas ideias do outro, e você tem outros pontos de vista fora da linha. Você tem gente que simplesmente só se ferrou, e se fosse pro outro lado ia se ferrar mais. Aham. Como as tribos puras da maioria delas. Sim, é por isso que eu acho difícil colocar os Uktena especificamente de um lado ou de outro. Eles foram das tribos que sofreram um pouco menos com a chegada do Homem Branco, e aí o sentimento de vítima ele não é tão grande quanto comparado aos Wendigo. Claro que aconteceu com eles e tudo mais, só que eles têm também uma postura de muito mais curiosidade e de boas relações com os europeus e tudo mais, e entre si eles eram violentos. Então, assim, eu acho difícil você falar assim, não, eles não se aliariam ideologicamente ao lado do sul da guerra. Não sei. Talvez sim. Pra fechar, o Wendigo. Eu acho que é a mesma coisa, cara. Eu acho que eles também, sei lá, quanto mais homem branco morresse ali pra eles, melhor. Mesma coisa dos Garras Vermelhos. Olha, eu acho que ideologicamente, seguindo também a ideia dos Garras Vermelhos, os Wendigo eles se considerariam extremamente puros, né? Então, ideologicamente, talvez eles parecessem mais com o Sul. Esse lance de supremacia e de até não querer participar desse conflito em si, então que se matem e foda-se, saca? Entendi. Então tá aí. Foi aí o nosso desafio de posto aí desse Garalcast de hoje. Então, a gente fica por aqui, a gente se fala na próxima. Valeu, galera, estamos caminhando em direção ao Sol Poente. E eu tenho uma frase póstuma. Bury me with my money. Então beleza, a gente fica por aqui então, o Will de despedida pra todo mundo. Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada. None of this. Six gunning this, brother running this. Buffalo Soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in